Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, estamos bem, louvando, bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Estamos aqui com o nosso Café com Deus, não é? Café com Deus. Hoje estamos falando aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba, a rainha da Borborema. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os meus irmãos que estão conosco, que vão estar conosco nesta live do Café com Deus, e também aqueles que vão estar assistindo depois, porque fica aqui gravado na nossa plataforma do Facebook. Eu quero mandar já um abraço ao irmão Armerson, é o primeiro que entra aqui, viu? Glória a Deus, obrigado pela sua sempre audiência, irmão Armerson, que é ali da cidade do Ingá, aqui no estado da Paraíba. Hoje nós vamos estar cantando o hino 106 da nossa harpa cristã, 106 da harpa cristã, que tem como título Viva Cristo. Hoje eu vou trazer um pouquinho aqui de cristologia, então eu quero cantar o hino 106, depois a gente canta o 340, eis que surge um povo forte e revestido de poder, pedido aí pelo nosso irmão Armerson, não é? Muito bem. Viva Cristo, 106, cantemos. Viva Cristo, eternal riqueza, meu escudo, vida e firmeza, sua graça, ó, me faça reluzir no seu amor. Viva Cristo, rocha já eleita, a verdade pura e perfeita, meu sustento, gran contento, que me faz andar na luz. Viva Cristo, minha eterna sorte, meu tesouro é depois da morte, me conforta, me exorta a viver em perfeição. Viva Cristo, o Senhor da glória, que aos crentes sempre dá vitória e a vida prometida que para nós ganhou na cruz. Este hino, meu Armerson, é uma exaltação ao Senhor Jesus, não é? Viva Cristo, eternal riqueza, que maravilha, glória a Deus. O nosso texto de hoje está no livro dos Salmos, Salmo de número 89. Convido você a ler comigo, não é? A ler comigo o Salmo 89, que nos diz assim, Salmo 89, a partir do versículo de número 26. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade.
Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferirem. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha do espaço. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é tudo para nós. Jesus, ele é o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É muito bom sabermos que Jesus está conosco. É muito bom, no meio das guerras da vida, da luta cotidiana, dos desafios que enfrentamos a cada dia, a cada momento, a cada hora. O ser humano, ele é um ser que nasce para lutar. Quando se pergunta a alguém como vai, ele responde, lutando. Estamos na guerra, estamos na batalha. Houve um filósofo que disse que o homem é um ser angústia. Ele, quando nasce, já nasce apanhando, porque o médico tem que dar uns tapinhas nas costas para que a criança possa chorar. Nasce apanhando e chorando. A primeira coisa que a criança faz não é dar uma risada, mas soltar o primeiro choro. E a vida é uma vida de luta. O próprio Cristo nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado a minha irmã Adelaide, que está também comigo aqui na live. Glória a Deus. Assim, queridos irmãos, nós somos dependentes de Cristo. Precisamos de Jesus para que venhamos sairmos vitoriosos. O Salmo 89, ele é um salmo que se refere a Davi, não é? O Salmo 89, ele é uma promessa do reino messiânico a Davi. Ele é um salmo didático de Etã. Nós, queridos e amados irmãos, podemos olhar para o Salmo 89. Obrigado, irmão Nildo Abiapino, que está também aqui nos saudando com a paz do Senhor. Glória a Deus. Lá no município de São Sebastião do Umbuzeiro está o meu querido irmão Nildo, amigo desde que nós éramos rapazinhos novos, não é? Jovenzinhos. Ele é mais novo do que eu e nós desde muito cedo nos conhecemos. Faz mais de 40 anos que nós nos conhecemos. Voltando à palavra de Deus, Salmo 89, eu fiz a leitura a partir do verso de número 25. Muito bem. Aqui, estes versículos provêm uma explicação das palavras da aliança que Deus fez com o rei Davi. O Salmo 89, ele relata a aliança que Deus fez com o rei Davi. Contidas esta promessa, esta aliança, se você quiser conhecê-la melhor, é só você ler no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, anote aí, segundo Samuel,
capítulo 7, dos versículos 12 a 17, está ali a aliança de Deus com Davi. Porém, nós sabemos que este salmo de Etã, ele é um salmo profético e aponta para quem? Para Cristo. Este salmo aponta para Cristo. Cristo é a plenitude da aliança entre Deus e o homem. Não é Davi, o rei Davi, a plenitude. Jesus é da descendência de Davi. Jesus, ele é também da tribo de Judá, através de seu pai. Porém, Davi teve uma aliança com Deus, mas a aliança eterna, a plenitude, a cabalidade desta promessa, desta aliança, está em Cristo Jesus. Cristo é esta plenitude. Veja o verso 19 do Salmo 89, diz assim: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer, do meu povo exaltei um escolhido. Este Salvador escolhido é Cristo. Aqui fala um herói que concedi de socorrer o meu povo. Jesus é esse herói. Jesus é este campeão dos campeões. O vitorioso dos vitoriosos é Cristo Jesus. O verso 20 nos mostra que ele é servo. Encontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Este servo ungido, apesar que Davi foi ungido para ser rei, mas Jesus foi o verdadeiro, pleno ungido, servo ungido. E o verso 22 nos diz que ele é vencedor sobre os inimigos. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Nós sabemos que quantas vezes Davi foi afligido, mas a Bíblia diz que Jesus, ele seria vencedor. Vencedor. Glória a Deus, vencedor sobre o inimigo. Ele venceu Satanás, ele venceu lá na cruz, ele venceu todos os inimigos que se levantavam contra o plano e propósito do Pai. Ele venceu, e nós vemos em Cristo o grande vencedor. Depois, no versículo 23, ele é juiz dos seus perseguidores. O verso 23 diz, esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Isso é Cristo, é Jesus, é ele que tem esse poder. Versículo 25 e 27 nos aponta Jesus como Rei dos Reis. Versículo 25 diz, porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Jesus é Senhor dos senhores, Jesus é Rei dos reis. Versículo 26 e 27 diz que ele é o Filho de Deus. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha
salvação. Ele é Filho de Deus. Ele é fonte da graça. Verso 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Jesus é a fonte de toda graça. Não tem graça sem Cristo. Não tem esta graça sem a presença maravilhosa, gloriosa, amistosa, maravilhosa de Jesus. Jesus é a fonte de graça. Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Glória a Deus, a minha graça te basta. A graça de Deus. A Bíblia diz que ele pregava com graça, ele falava com graça. João disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a fonte de toda graça. Ele é pai de filhos imortais. Davi foi pai de filhos mortais. Mas Jesus, este salmo aponta para Cristo, porque ele é pai de filhos imortais. Veja o verso 29. Farei durar para sempre a sua descendência. Farei durar para sempre a sua descendência. Veja bem, a descendência de Jesus não morrerá. Por isso que Jesus nos fala que aquele que crê nele tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. O Salmo 89, 29 diz: farei durar para sempre a sua descendência. A descendência de Davi passou, a descendência de Davi, os filhos de Davi morreram, mas Jesus, que é a plenitude do cumprimento deste Salmo 89, a descendência dele não morrerá jamais. Você sabia que nós somos eternos? Você sabia que você e eu, nós somos eternos, que nós não vamos morrer? Ah, alguém pode dizer, mas tem crente morrendo todo dia. Mas essa morte do crente hoje não é morte, é apenas a passagem desta vida terrena, mesquinha, pequena, para a vida eterna. Morrer para o crente é viver. Morrer para o crente é pegar um transporte e transpor para a eternidade. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 89, 29, farei durar para sempre a sua descendência. Se você é servo de Deus, se você é crente em Jesus, não te preocupes com a morte, não. Eu tenho dito que o importante não é como nós vamos morrer, mas como estamos vivendo. Se você está vivendo para Cristo, se você está vivendo para Deus, se você está servindo ao Senhor, se você é um adorador de Cristo, da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você de fato é um amante da palavra eterna de Deus, fique tranquilo, porque a morte é apenas um transporte. A morte não é o fim. Alguém vê alguém no caixão e disse: aqui acabou, aqui terminou. Nada terminou. O caixão não é o fim de ninguém. A sepultura não é o fim do servo de Deus, porque o servo de Deus ele vai viver eternamente. Então, Jesus, ele é pai de filhos imortais. Todavia, eu quero fechar aqui a mensagem de hoje com chave de ouro. Todavia, mais maravilhoso que tudo é a promessa de que seus filhos são salvos para a eternidade e que nunca mais haverá medo da perdição. Hoje, nós estamos na terra e precisamos vigiar, cuidar, porque o inimigo está a todo momento tentando tirar-nos do caminho do Senhor. Mas quando chegarmos lá,
não haverá mais medo da perdição. Veja os versos 30 a 36. Preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra. Muitas pessoas ficam na internet, mas não prestam atenção. Mas preste atenção na palavra. 30 a 36 do Salmo 89 diz assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardar os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Versículo 33, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Você ouviu a palavra? Não haverá mais perdição. Glória a Deus. Nunca mais haverá perdição. Pode haver correção, mas perdição jamais. Jesus é tudo. Pode repetir comigo: Jesus é tudo. Jesus é aquele que me guarda, é aquele que me protege, é aquele que me salva, é aquele que me batiza com o Espírito Santo, é aquele que mantém o Espírito Santo na minha vida. Jesus é o que me abençoa no meu dia a dia, que abre portas que eu preciso para poder adentrar e viver, e é aquele que abrirá a porta da eternidade para que possamos adentrar. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Obrigado, irmã Gersina. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos orar? O Café com Deus vai ficando por aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Amanhã, se Deus permitir, estaremos novamente com mais uma mensagem no Café com Deus. Mande para outras pessoas. Se você não me segue, siga aí, dê o teu like, me ajuda muito. Coloca a tua mensagem. Mande para muitas pessoas para que eles ouçam o Café com Deus e sejam abençoados. O tema de hoje foi: Cristo, Ele é a plenitude da aliança entre Deus e o homem. Querido Deus, obrigado pela palavra, obrigado pelo Café com Deus, obrigado, Senhor, por estarmos transmitindo a verdade da Tua palavra. Não estamos aqui, Senhor, com mensagens de autoajuda, mas mensagens de ajuda do alto. Estamos aqui, Senhor, transmitindo uma palavra que ela não vai ter efeito apenas nesta vida material, mas muito mais na vida eterna. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua bondade dura de eternidade em eternidade. Abençoa Teus servos durante este dia, guarda, livra e protege. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos em frente para seguir servindo ao Senhor, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para adorar o nome de Jesus. Abraços.